Olá, Bibices, tudo bom com vocês? Hoje eu vim começar um projeto de leitura de 2021 e que assim eu me propus e assim com muito amor. E, gente, tá maravilhosa essa leitura, tá maravilhosa, que é esta leitura aqui, Paraíso Perdido, do John Milton. E assim, eu tô tendo muitos surtos, muito. Infelizmente, eu não consegui a HQ do Paraíso Perdido, que é aquela da Dark Side Books. E ela sempre está com preço muito alto, mais ou menos R$ 400, mais ou menos. Mas nem com esse preço não tem no mercado agora, tá totalmente esgotado, então eu não consegui. Felizmente, mas se eu conseguir, vou mostrar pra vocês, sem dúvida. Mas o interessante é que este livrinho aqui, ele já traz algumas imagens, até pra gente elaborar um pouco do que está acontecendo ali. Pra quem não sabe, Paraíso Perdido é uma epopeia, ou seja, uma grande poesia bem extensa, né? E formada por alguns livros. E hoje a gente vai falar do primeiro livro dessa grande epopeia. E é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Eu estou assim, sabe? Nossa, muito feliz e muito feliz mesmo em fazer essa leitura. Então são 12 livros e a gente vai falar hoje do primeiro livro. É uma leitura que ela não é um livro muito jovem, é um livro um pouco antigo. Ele foi escrito ali em 1667, a data da publicação, mais ou menos esse ano. Então, mas é fácil de você compreender, não é uma leitura assim complexa, de difícil interpretação, não, gente. Qualquer um de vocês podem fazer essa leitura se você conseguir, se você se propor a isso. Mas o que eu achei mais interessante, por que eu escolhi? Porque aqui a gente tem uma história que perpassa a Bíblia. A gente tem aqui muito sobre a Bíblia, porque o John Milton também, ele se inspirou na Bíblia para fazer essa poesia. Então, aqui nesse primeiro livro, como vocês irão ver, até através dessa história, a gente vai ver dessa guerra que foi entre Deus e Lúcifer, a partir do momento em que Lúcifer peca no céu por causa do seu orgulho, e aí ele é lançado lá do céu aqui para a terra. E aqui essa imagem, ela até consegue representar esse contexto muito bem. Então, eu achei incrível isso, essas ilustrações do livro nos remete muito a isso. E aí vai falar das lutas dos anjos, né? Que quando Deus expulsa o Lúcifer lá do céu, vai haver essa guerra entre os anjos, e vários anjos também serão expulsos do céu, do paraíso. Então, por isso mesmo que o nome da obra, Paraíso Perdido, nos remete justamente nessa guerra entre o homem, entre Lúcifer e Deus, e depois entre o homem e Deus. Por que o pecado entrou no mundo e como se constituiu isso e como foi a criação do homem, a criação de Eva aqui também, né? Olha só, os exércitos angelicais lutando. E aí a gente vai se deparar aqui também, mais pra frente depois, né? Que depois dessa grande guerra que houve celestial, depois a gente vai se deparar com a criação do homem. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Aqui nesse primeiro livro vai narrar especialmente essa parte da luta, dessa guerra que houve lá no céu, no paraíso, entre Deus e Lúcifer, que Lúcifer queria ser igual a Deus, e aí o pecado de Lúcifer era repugnante aos olhos de Deus, o orgulho, e aí o que ele faz? Deus expulsa ele do paraíso,
porque ninguém pode ser maior do que Deus, porque ele é o ser divinal, o ser que criou todas as coisas, e todas as outras suas criações seriam, de certa forma, submissas a ele. Só que o Lúcifer, ele queria ser que nem Deus, ele queria ser igual a Deus, ou mesmo superior a Deus. Então, isso não combinou com a criação, com os propósitos divinos, digamos assim. Então, Lúcifer é expulso do céu por causa do seu orgulho. E junto com ele, ele leva uma legião de anjos. Ele não vai sozinho, ele não é expulso sozinho. Então é interessante, porque aí a gente vê a criação, digamos assim, o início da maldade aqui na Terra, digamos assim. O início da maldade fora, né, do ambiente ali celestial, até porque o céu é um lugar onde não habita a impureza, digamos assim, onde só habita os anjos santificados, divinais. Então, os rebeldes, o orgulho, eles não combinam com o céu, e eles, em vista disso, são expulsos de lá do paraíso, porque o paraíso, como o próprio nome diz, seria o lugar da perfeição, o lugar da santificação, um lugar divinal, um lugar de pureza, um lugar um lugar alvo, onde não habita o pecado. Então é interessante, muito interessante, de como que se deu esse evento, de que levou também Lúcifer ser um personagem repugnante aos olhos de Deus, assim, lá no céu, e o que levou à sua expulsão de lá. Então, é um tema bem profundo, eu acredito, assim, mas é um tema que responde algumas questões, né, para nós que somos cristãos. Não sei se vocês são, mas para quem é cristão, essa é uma explicação bem interessante. Segundo ponto, o que eu achei muito, muito, muito interessante na comparação também que o John Milton faz nessa obra, ele aqui também vai colocar um pouco de mitologia egípcia. Ele vai fazer uma comparação com os deuses ali egípcios. Mas antes disso também ele faz analogias com outros personagens da Bíblia, como Judá, por exemplo, ali, e outros personagens da Bíblia, e Jeroboão também, que foi um rei que foi muito devasso, que foi um rei idólatra e que se seguiu depois do Império de Salomão. Então eu acho isso muito interessante, como que ele conseguiu fazer esse feedback e fazer essa analogia com o orgulho de Lúcifer e o orgulho de outros personagens da Bíblia, e fazendo esse feedback de que como a idolatria, no caso, seja a idolatria própria, a idolatria pessoal, de como que isso é repugnante aos olhos de Deus, a ponto de ele expulsar um ser que ele mesmo criou no céu, por causa desse pecado, desse orgulho, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Então, o segundo ponto sobre os faraós, os deuses egípcios, eu não conhecia alguns eu já ouvia falar, mas eu não conhecia profundamente, como Ísis, Horus, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia com profundidade, e constatar esses personagens de que eles são realmente divindades que foram cultuadas no passado, que estão vivas aí na história, na mitologia egípcia. Isso é muito interessante. E aí ele fala aqui, tem uma parte, né, ali na página 77, ele vai falar sobre a tríade egípcia, que é Osíris, Ísis e Anubis.
E vai falar do Horus também. Então é muito interessante. Ele fala assim, um comentário, ó, a tríade egípcia. Osíris talvez proceda etimologicamente de Busíris. Busíris era também uma cidade fenícia, onde existia um célebre templo de Osíris. Osíris lutou contra Sete e perdeu, sendo despedaçado por este. Horus, o filho, vingou o pai e perdeu um olho em combate. Ísis recolheu os pedaços do esposo espalhados por todo o mundo e em seguida, com a ajuda de Anubis, mumificou, colocando-lhe o pênis ereto sobre o corpo, há representações da múmia de Osíris ejaculando o cosmos. Então, é interessante que realmente essa representação, eu fui atrás dessa múmia de Osíris e ela realmente existem figuras, existem imagens ali de algumas pinturas egípcias antigas representando essa múmia. Então, realmente é muito interessante isso, eu achei muito interessante. O Horus, né, que muitas vezes é representado por uma imagem de um olho também, era o filho desse Osíris. E o Osíris, ele, digamos assim, é o deus que representa a criação do universo. Então, é engraçado que assim como nós, cristãos, temos digamos assim, uma vertente de como Deus fez a criação, também os egípcios tinham a sua religião, que também explicava como Deus fez a criação do universo. Então, eu achei isso muito interessante, muito mesmo, gente. Então, também aí tem essa deusa Ísis também aqui. Então, é muito interessante como que um pensamento, como que uma tradição seguiu-se a outra e veio explicando para nós até os dias de hoje como isso chegou através de uma obra como essa também, para a gente entender, porque muitas vezes eu vi sim na Bíblia falando sobre esses deuses na Bíblia, só que eu não sabia o que eles representavam para a cultura egípcia. E através desse livro eu já estou conseguindo entender. E aí já veio a curiosidade de novo de ler Gênesis. E justamente eu vou ter que ler Gênesis, vou ter que voltar para Gênesis para eu conseguir fazer esse feedback melhor ainda e trazer aqui para vocês. Então, por hoje é isso. Os vídeos sobre os livros do Paraíso Perdido, eu vou estar trazendo na segunda semana de cada mês, assim, para ficar uma coisa bem organizada para vocês já terem uma ideia de como vai ser isso. Mas eu estou muito, muito, muito curiosa para saber a continuação dessa história. E eu terminei o livro 1 e eu, como assim, terminou esse livro? Eu não acredito. Eu preciso ler a continuação quanto antes, e aí eu não sei se eu vou conseguir aguentar até o próximo mês. Mas se não, eu vou ler. E aí vou pesquisar o máximo possível de coisas e trazer para vocês todos os fatos interessantes aqui, todos os meus surtos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e continue aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, curta bastante. Tchau!